A Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E é uma das histórias que mais gera discussões e questionamentos sobre como Noé conseguiu construir, como ele conseguiu colocar os animais lá dentro, será que caberiam todos esses animais? Por que um animal não devorou o outro? E entre tantas e tantas outras perguntas. Mas fazendo uma breve leitura, veremos que na própria Bíblia tem respostas para todas essas perguntas. Primeiro ponto seria o material com que a arca foi construída. Em Gênesis capítulo 6, versículo 15, vemos Deus dando as dimensões da arca para Noé. Seria 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Se fizermos uma conta básica tomando em conta um côvado, que é da ponta do dedão até o fim do cotovelo, teremos aí uma medida aproximada de 45 centímetros. Convertendo a medida em côvados para metros, a arca teria 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Aí nessa imagem, uma comparação entre um avião, um barco, ônibus, o elefante e um homem. Então vemos que era algo bem grande mesmo. Então caberia todos os animais sim. E diferente do que muitos desenhos ou filmes mostram a arca arredondadinha, ela na verdade seria como se fosse um caixote, porque não teria para onde guiá-la. Seria o próprio Deus guiando e conduzindo a arca mesmo, sobre os mares. E provavelmente uma cor escura, porque ela foi calafetada com betume por dentro e por fora, para tapar as frestas entre as madeiras. Lembrando que Deus chamou Noé. Noé era lavrador, não era carpinteiro, e mesmo assim ele faz tudo conforme o que Deus tinha ordenado. Outro fato a se observar é o tipo de madeira que foi usado. No versículo anterior, vemos que a madeira de cipreste foi usada. E o cipreste é uma madeira muito leve, ao mesmo tempo muito resistente, e assim resistiria aos impactos das ondas. Muitas vezes ficamos sem entender como Noé conseguiu colocar o casal de cada espécie dentro da arca. Não tirando a autoridade de Deus, mas é interessante notar que pavor e medo só vêm sobre os animais depois da saída da arca. Uma outra pergunta que não se cala é como os animais carnívoros não fizeram uma carnificina dentro da arca. E se eu te disser que todos nós éramos herbívoros antes da arca? Vamos ver? Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29 e 30, após toda a criação, a palavra diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Vemos então que na criação não comíamos carne, só comíamos vegetais. Daí você pode dizer: ah, Mateus, tudo bem, isso aí foi lá no princípio, lá na criação. Mas e na Arca de Noé, que já tinha a população bem grande? Pois é. Veja o que está escrito no capítulo 6, versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para mantimento, a ti e a eles. Quando diz a eles, está se referindo a todos os animais. E o próximo versículo diz que Noé fez tudo consoante ao que o Senhor tinha ordenado. Algum vegano, ao ver esse vídeo, pode ficar feliz e achar que agora tem base bíblica para defender o porquê que come só vegetais. Porém, ao saírem da arca, no capítulo 9 de Gênesis, Deus diz o seguinte para Noé, no versículo 2: Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Vemos nesses versículos, então, o pavor e medo vindo sobre os animais e também a carne sendo abençoada para consumo, com uma restrição, porém, no próximo versículo, que diz:
A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então Deus abençoa a carne para ser consumida, porém não com sangue, pois o sangue é a vida do animal. Aqui vemos então muitas perguntas sendo respondidas. Para a nossa mente atual, é difícil de entender como um leão, um tigre, um urso seria herbívoro. Pois é, mas é o que a Bíblia traz para nós. E assim conseguimos entender o porquê que lá dentro da arca um animal não devorou o outro. Um detalhe importante que acabou passando batido, a arca era dividida em 3 pavimentos, primeiro, segundo e terceiro. Então, além de ela ser grande, ela tinha espaço também para cima. E para fechar com uma palavra de esperança, no capítulo 9, versículo 13 de Gênesis, vemos Deus fazendo uma aliança não só com Noé, mas com todos nós, com toda a humanidade, colocando um arco no céu para lembrar de cada um de nós e lembrar que nunca mais acabará o mundo em águas. Que Deus os abençoe.